Olá, seja bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio para tratar sobre um tema muito importante. Mas antes de destacar o tema deste nosso primeiro episódio aqui da nossa segunda temporada, é claro que eu preciso destacar aqui para vocês que a nossa segunda temporada está repleta de novidades. Serão 52 novos episódios inéditos e todos com e-book, é isso mesmo que você ouviu, com a disponibilização de e-book do material complementar de cada episódio. Se você ficou interessado nessa grande novidade que a nossa segunda temporada traz, eu já te convido a permanecer comigo até o final deste episódio, para que eu possa informar a você todas as instruções para que você possa adquirir aí o seu e-book totalmente gratuito e acompanhar o nosso material complementar que foi feito com muito carinho para você. Isso é só uma forma de agradecer pela tua audiência e destacar aqui que estamos em um novo ano e que tenho certeza Deus fará maravilhas nesse ano de 2021, tanto para mim quanto para você. Então, chega de blá 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 e vamos aqui falar sobre o nosso tema desse nosso primeiro episódio, que eu já destaco. É um tema de grande importância, principalmente para as pessoas físicas no geral, pois hoje a gente vai falar sobre os procedimentos e as principais regras que trazem a Instrução Normativa 1500 de 2014 da Receita Federal, que trata sobre as normas gerais de tributação relativas à pessoa jurídica quanto ao imposto de renda. Mais precisamente, hoje nós vamos falar sobre os procedimentos e tudo o que você precisa saber sobre o recolhimento mensal obrigatório e o recolhimento complementar do imposto de renda à pessoa física, através da onde? Do Carnê-Leão. Eu já convido você a permanecer aqui comigo em mais um episódio. Vem! E vamos começar falando sobre o recolhimento mensal obrigatório através do Carnê-Leão. Como nós falamos no início, é claro que você já deve saber que a pessoa física que ela é residente no Brasil, que recebe rendimentos de pessoa física ou do exterior, quando não são tributados na fonte no Brasil, ela está obrigada a efetuar o recolhimento do imposto de renda através do Carnê-Leão. E esse recolhimento, gente, é o recolhimento mensal obrigatório. Então, só para que você possa entender, tá? Essas pessoas físicas que estão dentro dessa situação, e não importa quais são as atividades que elas vão exercer, tá? Elas devem calcular o imposto de renda da forma mensal. Lembrando que apenas poderão utilizar as despesas escrituradas no livro caixa, ou seja, no programa do Carnê-Leão, que é disponibilizado pela Receita Federal, tá? E essa informação, gente, que eu trago aqui para vocês, eu preciso destacar aqui que todos os pagamentos que são feitos por pessoa jurídica ou pessoa física a título de remuneração por vínculo empregatício, elas também estão sujeitas ao imposto de renda, só que agora na modalidade de retenção na fonte pagadora, ou seja, a pessoa jurídica ou aquela pessoa física que está empregando a outra, né, ela assumirá o papel de responsável tributário e vai reter ali na fonte o imposto de renda. Ele não vai fazer parte do pagamento do Carnê-Leão. Então, observe, isso é uma exceção à obrigatoriedade do recolhimento mensal obrigatório, certo? Agora, só para que você possa entender a incidência e o rendimento bruto, tá? Como é que é feito esses critérios
que a Receita Federal ela informa. Só para que você possa entender essa obrigatoriedade do pagamento mensal do imposto de renda através do Carnê-Leão, todas as pessoas físicas que são residentes ou domiciliadas no Brasil, que recebem rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributadas na fonte, ela pode receber através de um arrendamento, de um subarrendamento, de uma locação, uma sublocação de móveis e imóveis, tá? Do trabalho não assalariado, tá? Lembra da exceção. E que são compreendidas todas as espécies de remuneração. Como é que funciona essa questão de todas as espécies de remuneração do serviço? Ele não precisa ser um vínculo empregatício, porque lembra que o vínculo empregatício gera aí uma exceção ao recolhimento mensal obrigatório no Carnê-Leão. Por quê? Porque está sujeita aí à retenção na fonte. Mas a gente tem aqui a figura daqueles honorários de profissionais liberais, como, por exemplo, advogado, arquiteto, contador, corretor, entre outros, tá? Tem também os rendimentos ou qualquer valor que é recebido, que tem a fonte vinda do exterior, que não é um trabalho assalariado, tá? E que surge aí através da exploração ou ocupação de bens, móveis ou imóveis, quando eles são transferidos ou não para o Brasil, através de lucros e dividendos. Então, isso também aí é uma figura de incidência de rendimento bruto para a obrigatoriedade aí do recolhimento mensal obrigatório no Carnê-Leão. Tem também a questão dos emolumentos e das custas dos serventuários da justiça, como os tabeliões, os notários, os oficiais públicos, entre outros. Se esses, gente, não forem remunerados pelo erário. Então, tem mais uma exceção aí, tá? Uma outra questão sobre incidência para o recolhimento mensal obrigatório é toda a importância quando ela é paga em dinheiro a título de pensão alimentícia, em face de todas aquelas normas que o direito de família traz, como, por exemplo, no cumprimento de decisão judicial. Sabe aqueles alimentos provisórios, os alimentos gravíticos? Também entra aqui. Um acordo que foi homologado judicialmente, uma separação consensual, um divórcio consensual, tudo vai entrar nesse quesito de importância que é paga no dinheiro, tá? Tem também aquela questão dos rendimentos em função da prestação de serviço, quando ele é feito nas embaixadas, nas repartições consulares, nas missões diplomáticas. Tem também aqueles rendimentos que são decorrentes de função técnica e de organismos internacionais que o Brasil faça parte. Lembra o que eu falei? Os rendimentos que são recebidos oriundos de fontes do exterior. Então, se possui rendimentos nessa natureza, também está aí a obrigatoriedade do recolhimento mensal obrigatório. Tem uma questão muito importante que também tem muita gente que tem dúvida, que está relacionada aos juros, tá? Se você recebe juros de determinada situação, esses juros devem computar ali a incidência do imposto de renda para que você possa recolher mensal e obrigatório, tá? Uma situação que eu destaco aqui para vocês são os rendimentos relacionados à prestação. E quando a gente fala que são aqueles serviços de prestação de serviço, de transporte de carga, de passageiros, serviços com trator, máquina de terraplanagem, tá? Lembrando que esses rendimentos, eles são tributados pelos seguintes percentuais. Então, a gente vai ter 10% do rendimento que é decorrente do transporte de carga e de serviço com trator, máquina de terraplanagem, de colheita,
e todos os assemelhados, nesse caso, o vale-pedágio ele vai ser obrigatório, tá? Ele não vai integrar ali o rendimento para fim de tributação no Carnê-Leão. Então, entenda, os 10% no mínimo vai incidir no recolhimento mensal obrigatório. Só que o vale-pedágio obrigatório não integra o rendimento para fim de tributação no Carnê-Leão, tá? Um outro percentual que precisa ser observado é 60% no mínimo em relação ao rendimento que é decorrente de transporte de passageiros, tá? E esse transporte de passageiros, ele independe se ele é interestadual ou intermunicipal, tá? Uma observação muito importante que eu preciso destacar aqui para vocês está relacionada à pensão alimentícia. Todas as importâncias que são descontadas na folha a título de pensão alimentícia, quando for por ordem judicial, tá? Inclusive aquele acordo judicial que foi homologado ali através de uma escritura pública, por exemplo, ele não está sujeito à retenção na fonte. Então, esse beneficiário da pensão, ele deve efetuar o recolhimento do imposto de renda através do Carnê-Leão. Agora, observa, tá? Tanto quem paga, quanto quem recebe. Quem recebe não tem a retenção do imposto de renda na fonte. Se não tem a retenção do imposto de renda na fonte, ele precisa fazer o quê? Fazer o recolhimento do imposto no Carnê-Leão. E isso aí é obrigatório, certo? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês, e que também gera muita dúvida, é sobre os aluguéis de imóveis. Na hipótese, gente, de você alugar o imóvel, você deve observar que existem algumas regras que você deve cumprir, principalmente quando se trata de recolhimento mensal de imposto de renda, quando ele é obrigatório. Por exemplo, para fins de Carnê-Leão, de recolhimento mensal obrigatório, você precisa entender que os valores que você recebe das pessoas físicas, tá? Ele vai ali integrar o rendimento bruto para fim de tributação do imposto de renda. Então, você vai precisar observar os prêmios, as gratificações, todas as importâncias que são pagas ao locador, ao cedente daquele direito à locação pelo contrato que está sendo celebrado ali. As indenizações pela rescisão, o término antecipado do contrato de locação, tá? Por exemplo, as benfeitorias, os melhoramentos que são realizados pelo locatário no imóvel locado, quando esse não for reembolsado pelo locador. Os juros de mora, qualquer acréscimo, gente, ou compensação pelo atraso no pagamento do aluguel, você precisa observar que integra ali o rendimento bruto, tá? E se integra o rendimento bruto, é claro que precisa constar no recolhimento mensal obrigatório. Tem também a questão dos rendimentos onde eles são provenientes ali do arrendamento do imóvel rural. Isso também faz parte do rendimento bruto, tá? Quando, é claro, ele vai se referir ali a uma parceria rural, se o outorgante, receber, no caso, uma quantia fixa, sem partilhar o risco do negócio. Então, tem essa observação quanto ao imóvel rural. Agora, como eu falei, tudo que integra o rendimento bruto, para que você possa entender o que você precisa recolher mensal e obrigatório no Carnê-Leão, é claro que eu também preciso te esclarecer o que você não precisa pagar no Carnê-Leão. Por quê? Porque ele não vai integrar o rendimento bruto para fim de tributação do imposto de renda. E o que vai ser isso? O valor de imposto, taxa, emolumento, tá? O aluguel que é pago pela locação
do imóvel que está sublocado, ou seja, locado pelo inquilino a terceiros, isso aí não entra, tá? Até porque está alugado para terceiros, você não tem acesso a esse rendimento, tá? As despesas pagas pela cobrança e recebimento, as despesas do condomínio. Tem muita gente que tem dúvida em relação a esse ponto. O condomínio, gente, não faz parte ali do rendimento bruto para fim de tributação do imposto de renda, para que você possa recolher mensal no Carnê-Leão, tá? Quando você vai renovar um contrato de aluguel, por exemplo, você não precisa ir até o cartório, todos aqueles emolumentos, aquelas taxas que você paga, o ISS que é recolhido ali no cartório, isso não integra ali o rendimento bruto para fim de tributação do imposto de renda. Então, sobre esse aspecto, é isso que nós temos a falar. Antes de finalizarmos aqui a questão da incidência do que recolher de forma mensal obrigatória, eu preciso destacar aqui para vocês duas novidades. E novidades essas foram trazidas recentemente pela Receita Federal. A primeira delas é o rendimento que quando ele é recebido de forma acumulada. E quando possui aí rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto ele vai incidir no mês do recebimento, tá? Isso aqui, gente, vai ser pelo total dos rendimentos. E aqui a gente vai incluir o quê? Os juros, a atualização monetária também, tá? Desse valor, ele vai poder ser reduzido, ou seja, deduzir o valor das despesas com a ação judicial quando ela for necessária ao recebimento desses rendimentos. Então, inclusive aí eu já faço uma observação aos colegas advogados, porque se tiverem sido pagos pelo contribuinte sem a indenização, essas despesas aqui, elas vão ingressar ali no rendimento bruto. E se ingressa no rendimento bruto, cabe ali uma observância em relação ao recolhimento mensal obrigatório do imposto de renda através do Carnê-Leão, tá? Uma outra novidade que eu trago aqui para vocês é sobre o Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Por quê? Porque o STJ, quando ele julgou o recurso especial número 1.306.393 do Distrito Federal, ele trouxe ali uma sistemática onde ele estabeleceu aí uma isenção de imposto de renda sobre todos os rendimentos quando eles são recebidos pelos técnicos do serviço das organizações e da Organização das Nações Unidas, quando eles são contratados no Brasil para atuarem no Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, com esse entendimento do STJ, a isenção se aplica tanto aos funcionários do Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tá? Quanto aos que a ela vão prestar serviço, e sempre na condição de perito, de assistência técnica, e todas aquelas categorias que são ali equiparadas em razão da aprovação. E onde vai estar isso? Vai estar no decreto legislativo, de acordo com a assistência técnica que vai ser firmada entre o Brasil e a ONU e todas essas agências de fomento. Então, em relação à condição de perito, essa decisão desse recurso especial, ela, é claro, vai derivar de um contrato temporário, e esse contrato ele precisa ter um período pré-fixado, ou por meio de empreitada a ser realizada, ou até mesmo por meio de uma consultoria. Então já fica a dica.
E essa novidade, ela veio na solução de consulta COSIT número 64 de 2014. E isso foi atualizado, gente, no ano passado. Então tá valendo, é uma novidade, porque muita gente não sabe dessa isenção, tá? Agora lembra você que eu mencionei que o Carnê-Leão nada mais é do que um livro em que você vai informar todas as suas receitas e todas as suas despesas. Só que quando eu falei as despesas, é claro que eu estou mencionando aqui a questão de dedução. Porque, é claro, sempre vão surgir as deduções. Só que você precisa entender o que você pode deduzir no Carnê-Leão. Por quê? Porque nem toda despesa ela vai ser dedutível. Então vamos lá. De todos os rendimentos que são sujeitos aí à tributação no Carnê-Leão, que eu já mencionei, a gente tem aí que pode ser deduzido são todas aquelas despesas quando elas são pagas em decorrência do exercício da sua atividade e que elas podem ser comprovadas com documento idôneo e ela vai estar lá escriturada no seu livro caixa, no seu Carnê-Leão, tá? Por quê? Porque, claro, você vai poder ali sofrer ou não uma fiscalização. Então, no decorrer de 5 anos. Então, toda a documentação que você tem, a gente sempre recomenda que você guarde no período de 5 anos, até para que não ocorra aí a prescrição e a decadência, tá? Uma outra situação que a gente também relata como dedução são as contribuições para a Previdência Social. E aqui tem a Previdência da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, quando elas são pagas no mês, tá? Tem também as contribuições para as entidades de previdência privada, quando elas são domiciliadas no Brasil, tá? E cujo ônus tenha sido ali custeado pelo contribuinte, justamente para fazer o benefício, promover o benefício complementar da Previdência Social, tá? Tem as contribuições para aquelas entidades fechadas de previdência complementar. Por exemplo, tem algumas entidades de classe que elas possuem ali um programa de previdência complementar, só que é de uma entidade fechada. Só que essa contribuição previdenciária complementar, ela é de natureza pública. Então, é claro, ela precisa ter o ônus ali, ter sido suportada pelo contribuinte e ela vai custear os benefícios complementares ali da Previdência Social. Então, com isso, você já precisa ter em mente que você pode deduzir a sua contribuição previdenciária, tá? Que é paga no mês, mais as contribuições complementares, tá? Seja ela de previdência privada ou de previdência de entidade fechada, tá? Tem também todas as importâncias que elas são pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial, tá? Inclusive, e aqui eu faço uma observação, os alimentos gravídicos, que são aqueles alimentos que a gestante ela recebe, tá? E aqueles alimentos provisórios, tá? Uma outra situação que também pode ser descrita, antes de falar sobre a outra situação, só para que fique claro aqui, quem pode fazer a dedução? Quem deduz a pensão alimentícia é quem paga, tá? Quem precisa fazer o pagamento e que não pode deduzir é quem recebe, tá? Já fica a dica muito importante quanto à pensão alimentícia. A quantia por dependente, ela vai variar de ano para ano. Então,
Essa variação a gente já pede desde logo que você consulte o seu advogado tributarista. Por quê? Porque conforme os anos vão passando, existe sim uma variação, tá? Só que, como a tabela do imposto de renda ela não é atualizada desde 2015, eu já te faço aqui uma observação quanto ao valor base, tá? Então, o que você vai perguntar para o seu advogado tributarista vai ser exatamente em relação à correção monetária, que porventura pode existir. Então, o básico por dependente vai ser R$ 189,59, tá? Agora, em relação à variação de correção monetária, é claro que a gente já pede para que você faça aí a consulta com seu advogado tributarista. Uma outra situação que também gera muita, mas muita dúvida em relação à forma de recolhimento mensal obrigatório no Carnê-Leão é como funciona a base de cálculo. E sobre base de cálculo, eu preciso destacar aqui para você que o imposto de renda devido, ele não é calculado diretamente sobre o valor do rendimento bruto quando ele é recebido, mas sim sobre a base de cálculo. Então, você precisa entender como funciona a base de cálculo. A base de cálculo do imposto de renda, ela sempre vai ser apurada em real, relativo ao Carnê-Leão. Então, quando você receber valores oriundos do exterior, você precisa converter e transformá-los em reais. Já fica a dica, tá? Agora, importante, tá? Essa apuração que vai ser relativa ao Carnê-Leão, ela vai ser entre a diferença do rendimento bruto, tá? E o valor das deduções que são legalmente permitidas aí e que eu já mencionei aqui para vocês. Só para que fique bem claro, para que você não tenha dúvida quanto à base de cálculo. A base de cálculo, gente, ela sempre vai ser formada entre a diferença do rendimento bruto, tá? E, é claro, vai ser através do regime caixa. O que é através do regime caixa? O que cada recebimento em cada mês, tá? E todas as deduções que são legalmente permitidas, essas deduções eu já mencionei aqui para vocês. Só para que você possa entender um pouquinho mais sobre base de cálculo, você deve considerar como recebido o rendimento no mês quando os recursos eles forem entregues pela fonte pagadora. Então, isso é regime de caixa, tá? Outra coisa que eu preciso mencionar aqui para você, que é muito importante, que é quando ela é feita através de depósito em instituição financeira em favor do beneficiário. E essa informação eu trago aqui para vocês, que é uma informação oriunda de 2018 pelo entendimento da Receita Federal, tá? Agora, importante, o imposto que é relativo ao Carnê-Leão, através do recolhimento mensal obrigatório, ele vai ser calculado mediante a aplicação daquela tabela progressiva mensal. Então, ela vai ser vigente no mês do recebimento do rendimento, ou seja, regime caixa. Recebeu em janeiro, ela vai ser aplicada no mês de janeiro, tá? Sobre aquela base de cálculo. E a base de cálculo é o quê? A diferença entre o rendimento bruto e todas as deduções, tá? Só para que você possa compreender, a nossa tabela progressiva mensal, ela está disposta e está descrita lá no nosso material de apoio, então não vai ter erro, tá? Você pode baixar e pode verificar ali a questão da tabela progressiva mensal. Agora, você já realizou a inclusão dos seus rendimentos brutos, já realizou as suas deduções, já entendeu um pouquinho sobre a base de cálculo, é hora de, enfim, nós estarmos falando sobre recolhimento mensal do imposto.
O imposto, gente, quando ele é devido a título de recolhimento mensal obrigatório através do Carnê-Leão, ele sempre vai ser recolhido pelo valor original apurado até o último dia do mês subsequente, aquele em que os rendimentos ou os ganhos eles foram recebidos. Então, já fica a dica. Caso o pagamento seja efetuado após esse prazo, é claro que a gente falou logo no início que vai incidir juros e multa de mora. Então, já fica a dica. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é que, a partir do registro do imposto, ele deve ser pago em qualquer agência bancária, tá? Por meio do documento de arrecadação da Receita Federal. E o que significa isso? Um DARF. Ele vai ser preenchido em 2 vias, no código 0190. Caso o pagamento seja efetuado após esse prazo de vencimento e sem a inclusão de juros e mora, o contribuinte ele vai precisar obrigatoriamente efetuar o pagamento de todos esses encargos em um DARF separado, ou seja, ele vai precisar emitir um DARF só para os juros e só para a multa, e com o código de receita 3244. Agora, uma outra situação, e aqui eu já trago aqui para você, a título de informação, a Instrução Normativa da Receita Federal número 96 de 2001, ela criou a possibilidade do contribuinte estar efetuando ali o pagamento dos seus tributos por meio do DARF impresso com código de barras. Então, isso aí já é um avanço e uma facilidade também para o contribuinte que pode ali efetuar o pagamento através do Internet Bank, até no mesmo celular. Agora, algo muito importante. Toda vez que o imposto ele for inferior a R$10, tá? Ele é vedada a utilização de DARF para o pagamento de título. Então, essa vedação não é uma dispensa, tá? É só uma prorrogação do momento do recolhimento. Então, vamos lá. No mês de janeiro, o valor do imposto a pagar deu R$10. Isso não significa que você está isento de pagar. Isso significa que foi prorrogado para o mês de fevereiro, certo? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é sobre a falta de recolhimento. Se você está obrigado a realizar o recolhimento mensal obrigatório e mesmo assim não faz, tá? Vai implicar na cobrança de algumas penalidades. Como, por exemplo, quando os rendimentos eles não forem informados na declaração de rendimento, vai ser aplicada uma multa de 75% do valor do imposto devido mensal não pago ou de 150% no caso de sonegação, fraude ou conluio. Então, veja, essa multa é pesadíssima e aqui aqui a gente não trabalha com aquela premissa do princípio do não confisco. Por quê? Porque o princípio do não confisco, gente, é uma limitação do poder de tributar, que é trazido pela nossa Constituição Federal, mas ele é relativo eu diria que às obrigações tributárias principais. Quando a gente fala sobre obrigação tributária acessória e o princípio do não confisco, a gente tem 2 correntes, uma pela aplicabilidade e uma outra pela inaplicabilidade em relação da onerosidade da multa. Só que a corrente majoritária que hoje existe é sobre a aplicação dessas multas, e isso é uma exceção a esse princípio, porque a gente não fala sobre... Nós não estamos falando sobre obrigações tributárias principais. Então, é um bom tema de dissertação, de mestrado, de tese de doutorado. Então, já fica uma outra dica aí para vocês estarem explorando mais sobre esse tema. Uma outra situação que também gera aí uma malha, uma ação fiscal,
é o imposto suplementar, quando ele é apurado na declaração. Após essa inclusão desses rendimentos aí que eu mencionei para vocês, ele vai ser acrescido dessa multa de 150% mais os juros de mora. Então, veja, existe uma multa, existe a aplicação de uma multa, só que também existe aí uma outra situação, que é justamente quando esses rendimentos eles são informados na declaração, essa multa ela reduz de 150%, de 75% para 50%. E ela vai ser exigida de forma isolada sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado. Isso ocorre, gente, mesmo quando o imposto ele foi apurado, ele não foi apurado, perdão, tá? Isso ocorre mesmo quando o imposto ele não foi apurado, só para que você fixe essa informação. É claro que também a gente fala aqui de compensações, e compensações eu diria que está relacionado ao imposto quando ele é pago no exterior. Por quê? Porque a gente também faz uma lembrança de que o contribuinte não pode ali estar sendo onerado duas vezes pelo mesmo tributo, tá? Quando a gente fala essas compensações, é claro que eu estou destacando aqui o imposto que ele é pago no exterior. E quando isso ocorre, o contribuinte ele deve ter recebido alguma situação de fontes que são situadas no exterior. Eles são incluídos na base de cálculo do Carnê-Leão. E logo, se ele é incluído na base de cálculo do Carnê-Leão, ele vai poder ser compensado o imposto de renda, quando ele for pago ao país de origem daquele rendimento. Então, são uma das condições, né? Na verdade, são duas condições de compensação. A primeira condição de compensação que eu falo aqui para vocês é quando o Brasil tenha firmado um acordo, um tratado, uma convenção internacional, prevendo essa compensação com o país de origem, sabe? E quem vai te falar quando isso ocorre? O teu advogado tributarista. Uma outra situação é quando o valor a compensar não tenha sido restituído ou compensado no país de origem. Então, veja aqui, essas duas informações que eu trago aqui para vocês são importantíssimas. Por quê? Porque elas trazem aí uma oportunidade para o contribuinte de compensar o que ele já pagou ou de compensar o que ele não restituiu. É uma vantagem, tá? E como funciona essa compensação? Essa compensação, gente, do valor do imposto recolhido mensalmente, de forma do Carnê-Leão, ela vai ser apurada no DAA, correspondente ao ano em que o rendimento tiver sido recebido. Lembra que eu mencionei que o recolhimento mensal obrigatório através do Carnê-Leão, ele é feito através do sistema de regime de caixa? É justamente essa informação que eu mencionei aqui para vocês. Você vai pagar referente ao mês em que você recebeu o rendimento e você vai compensar referente ao mês que você recebeu aquele rendimento, certo? Uma outra situação é toda vez em que ocorrer o pagamento a maior ou de forma indevida, existe também a restituição desse recolhimento mensal. E essa restituição do recolhimento mensal, tá? Ela também é feita mediante o DAA. Agora, eu trago uma importante informação aqui para vocês. Quanto à compensação, a gente não é permitido a todos nós contribuintes realizar compensação de acréscimo legal quando ele é pago por recolhimento em atraso. Então, pagou em atraso, esse acréscimo, esses juros, essa mora que a gente pagou, a gente não compensa, tá? É claro, o Carnê-Leão, a última informação que eu preciso destacar aqui para você é sobre o programa
para que seja realizado o cálculo desse imposto. O programa é uma multiplataforma de recolhimento mensal obrigatório que a gente chama de Carnê-Leão. Ele é disponibilizado anualmente pela Receita Federal. É só você baixar no site da Receita. O programa ele pode ser utilizado pela pessoa física que é residente no Brasil e que tenha recebido rendimentos de outra pessoa física ou outra fonte situada no exterior e possui algumas funcionalidades, como, por exemplo, ele calcula o imposto de renda incidente sobre os rendimentos que são sujeitos ali ao recolhimento mensal. Ele armazena os dados apurados mensalmente e ele exporta os programas e todos os dados para a DAA. O que é DAA? Você pode estar me perguntando. DAA é a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, tá? Então a compensação ela vai ser feita toda vez que você fizer uma compensação de um imposto pago a maior ou de forma indevida, ela é exclusiva no DAA, Declaração Anual de Ajuste Anual. Uma compensação que você pode fazer também a título de imposto pago no exterior, você também pode realizar através do DAA, Declaração de Ajuste Anual, tá? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês sobre o programa do Carnê-Leão é que a Receita Federal ela vai disponibilizar também um aplicativo, tá? E você vai utilizar esse aplicativo com uma observação. E essa observação, gente, que eu trago aqui é uma vedação pelos contribuintes que são obrigados a utilizar a escrituração eletrônica de livro caixa, que eu mencionei logo no início do primeiro bloco, e todos aqueles que se submetem ao preenchimento de plano de contas. Então, quando você abrir o programa, você vai identificar ali o preenchimento de planos de contas. Se você for preencher uma vez o seu plano de contas, você não pode utilizar o aplicativo, tá? E se você está obrigado ali a escriturar através do livro caixa, você também não pode usar o aplicativo, tá? Mas, se você não está dentro dessas duas exceções, você pode baixar através do Google Play ou do App Store do iOS, tá? Tanto Android quanto iOS está valendo ali o aplicativo do Carnê-Leão. E é claro, se você for obrigado a escriturar eletrônico, a preencher o plano de contas, é claro que já fica a dica para que anualmente você realize aí o download do programa da Receita Federal, o Carnê-Leão, diretamente do site da Receita. Agora, uma última informação importantíssima é que a partir de 2015, a Receita Federal ela implementou uma obrigatoriedade lá no preenchimento da plataforma do Carnê-Leão, quando você vai fazer o recolhimento mensal obrigatório relativo ao imposto de renda pessoa física, tá? Por quê? Porque sempre surgiram questionamentos, principalmente dos profissionais liberais, tá? Então, a Receita Federal, no ano de 2015, realizou uma alteração. Então, incluiu aí uma tabelinha de código de ocupação principal. Então, fique atento ao código de ocupação principal que está destacado lá no programa do Carnê-Leão, para que possa identificar ali a inscrição no cadastro das pessoas físicas através do CPF, tá? Cada titular do pagamento pelos prestadores de serviço por eles prestados. Então, já fica a dica. Se for um médico, o código é o 225. Se for um odontólogo, o 226. Se for um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, 229. Se for um advogado, 241. Se for um psicólogo, 255. Importante destacar aqui para vocês
E são só alguns exemplos de alguns profissionais liberais, mas no programa do Carnê-Leão tem toda essa tabelinha de código de ocupação principal. Basta que você consulte lá na aba Ajuda, tá? Essas informações que eu estou destacando aqui para vocês, elas devem ser prestadas na declaração de ajuste anual do ano calendário que se referir. Então, se você tem deduções do ano de 2019, você vai prestar no ano equivalente à sua declaração de ajuste, tá certo? Agora que nós já finalizamos aí a questão do recolhimento mensal obrigatório, eu vou destacar aqui para você algumas informações sobre o recolhimento complementar, ou o que muitos conhecem por mensalão, tá? Que também é feito no Carnê-Leão e que não tem nada a ver com recolhimento mensal obrigatório, são coisas distintas. E só para destacar uma diferença aqui de um para o outro, e enquanto o recolhimento mensal obrigatório ele tem o código de receita no DARF 0190, o recolhimento complementar do mensalão ele vai ter o código do DARF 0246, tá? Ele é um recolhimento que ele não é obrigatório, ele já é facultativo, ele pode ser efetuado pelo contribuinte só para antecipar o pagamento do imposto devido na declaração de ajuste anual, a chamada DAA, tá? No caso de recebimento de rendimentos tributáveis de fontes pagadoras, essa fonte pagadora ela pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, tá? Ou mais de uma pessoa jurídica ainda, tá? Tendo também aí um resultado tributável. Então, já fica a dica. E por ser algo facultativo, é claro que ele não tem uma data de vencimento. Se não tem data de vencimento, não cabe aí a imposição de multa e nem juros de mora. Agora, só para que você possa entender um pouquinho mais sobre recolhimento complementar, tá? O contribuinte ele pode fazer essa complementação pelo fato da soma do imposto mensal, o imposto de renda retido na fonte e o Carnê-Leão, incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos durante o ano ser menor do que o imposto anual devido na declaração anual que ele presta. Isso ocorre, gente, justamente em razão da progressividade das alíquotas do imposto de renda e também em função do montante da sua base de cálculo. Tendo em vista, gente, que a tributação mensal incide sobre os rendimentos que são recebidos de cada fonte separada. Então, por se tratar de um recolhimento que ele não é obrigatório, ele é facultativo, então é claro que eu já destaco aqui para você, não tem multa, não tem juros, porque ele não tem uma data de vencimento, tá? Agora, ele é vantajoso para o contribuinte porque ele aplica esse dinheiro em uma caderneta de poupança, por exemplo. Agora que nós já finalizamos aqui o recolhimento mensal obrigatório, eu preciso destacar aqui para vocês alguns pontos sobre o recolhimento complementar. E esse recolhimento complementar não tem nada a ver com o recolhimento mensal obrigatório, muito pelo contrário. O recolhimento complementar, gente, ele é totalmente diferente. Por quê? Porque ele é facultativo ao contribuinte. Então, ele pode ali, de forma facultativa, antecipar o pagamento do imposto de renda devido ali na declaração de ajuste anual. Quando o recebimento desses rendimentos que são tributáveis por mais de uma fonte pagadora, ou seja, ele tem um acúmulo de fontes pagadoras, ou essa apuração do resultado tributável
for oriunda de uma atividade rural. Se for oriunda de uma atividade rural, ele pode ali ter a faculdade de realizar o recolhimento complementar. Ou, é claro, se ele tiver um acúmulo de fontes pagadoras, tá? Ele pode estar realizando ali o recolhimento complementar. Importante que eu destaco aqui para vocês sobre essa questão de ter mais de uma fonte pagadora. A gente entende, a Receita Federal entende que isso ocorre quando o recebimento de rendimentos tributáveis por mais de uma pessoa jurídica ou mais de uma pessoa física. Caso o contribuinte ele receba apenas rendimentos de pessoas físicas, esse vai ficar sujeito ao carnê-leão. Então, nessa hipótese, vai sempre considerar que os rendimentos eles são provenientes de fonte única, tá? E se for proveniente de fonte única, é claro que ele está obrigado ali a recolher mensalmente. Mas se ele for de várias fontes pagadoras, ele pode aí ter a faculdade do recolhimento complementar. E quando ele faz essa complementação de fato, tá? Ele pode fazer a soma do imposto mensal, do imposto de renda retido na fonte e o carnê-leão, quando ele vai estar sendo ali servindo como fonte de rendimento tributável, quando ele for menor que o imposto anual devido na declaração de ajuste anual. E quando isso ocorre, gente, eu já destaco aqui para você, que é em virtude da progressividade das alíquotas do imposto de renda. Por quê? Porque em função do montante da base de cálculo, vai ali ter um acréscimo muito grande. E isso pode impor ali ao contribuinte um acúmulo de rendimentos tributáveis, tá? Agora, por não se tratar de um rendimento, de um recolhimento obrigatório, é algo complementar, é algo facultativo, não tem vencimento do imposto. Então, ali, o DARF, o código do DARF vai ser o 0246, que a gente fala que é código de receita, tá? Mas ele não vai ter data de vencimento. E se não tem data de vencimento, não tem multa, não tem juros, tá? Tem uma outra questão que eu preciso destacar aqui para você. Não existe nenhuma vantagem fiscal ou econômica se o contribuinte ele realiza ali um recolhimento complementar. Por quê, gente? Eu diria que é até um pouquinho mais oneroso, porque ele vai complementar algo, tá? Por exemplo, ele vai complementar um imposto de renda que foi retido na fonte, ele vai complementar ali algo que foi pago no carnê-leão, que vai ser compensado, né? Então, ele não traz uma vantagem específica para o contribuinte. Uma outra questão que eu preciso destacar aqui para você é que o contribuinte, ele precisa entender, tá, quais são os rendimentos que entram no cálculo da complementação do imposto. E esses rendimentos que entram na complementação do imposto são os seguintes. São os rendimentos que são oriundos de trabalho assalariado, e aqui a gente inclui o prolabore. São os rendimentos de trabalho que não têm vínculo empregatício, e aqui a gente inclui todos os honorários que são recebidos pelos profissionais liberais, todos os rendimentos de aluguéis, royalties e arrendamento de bens e direitos, todos os proventos de aposentadoria ou pensão. Aqui a gente inclui também os 10% do rendimento total, que é decorrente do transporte de carga e prestação de serviço, 60% do rendimento total decorrente do transporte de passageiro, 10% do rendimento total decorrente da venda de garimpeiro, de metais e das pedras preciosas, tá?
os rendimentos obtidos na exploração da atividade rural, a pensão alimentícia quando ela é cumprida através de sentença judicial ou acordo judicial homologado, tá? Isso tudo vai entrar no cálculo da complementação do imposto. Agora, o que não entra no cálculo da complementação do imposto são todos aqueles rendimentos isentos ou não tributáveis até R$ 1.903,98. Não entra na base desse cálculo da complementação do imposto os rendimentos com ganho de capital, quando ele é exclusivo na fonte. Não entra no cálculo da complementação do imposto os rendimentos de capital, quando ela já é definida através de alienação de bens e direitos, através de resgate de aplicação financeira, através de alienação de moeda estrangeira, através de operação realizada na Bolsa de Valores, através da alienação de ouro, através de operações realizadas no mercado de liquidação futura, fora a Bolsa, tá? Não entra no cálculo os rendimentos de 13º, tá? E aqueles que são exclusivamente na fonte, como, por exemplo, as aplicações financeiras de renda fixa ou variável, as aplicações de fundo de investimento financeiro, os rendimentos que são distribuídos de fundo de investimento cultural e artístico, os rendimentos produzidos pelas aplicações de fundo de investimento imobiliário, os rendimentos quando eles são obtidos em operação de mútuo ou operação de compra vinculada à revenda no mercado secundário de ativo financeiro, entre outras situações, tá? Que eu destaco lá no nosso material complementar para você. Agora, sobre base de cálculo do recolhimento complementar. A base de cálculos, gente, sempre vai ser a diferença entre a soma dos valores, tá? Do imposto de renda e os valores de rendimentos recebidos no curso do ano calendário e todas as deduções quando elas são utilizadas na base de cálculo. E quais são essas deduções, Ragélia? São as contribuições da Previdência Social, as contribuições para as entidades de previdência privada, as despesas com educação, a quantia equivalente a dependentes, e isso você verifica por meio de consulta ao seu advogado tributarista, aos pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, a todos os profissionais liberais, tá? A importância paga a título de pensão alimentícia. E é claro, gente, a todas as despesas que são escrituradas no livro Caixa de Profissionais que recebam aí os rendimentos de trabalho não assalariado. Outras informações e muitas outras questões sobre base de cálculo e suas ressalvas e alertas, principalmente a questão de profissionais liberais, a gente menciona no nosso material complementar. E sobre material complementar, nós estamos falando muito sobre o material complementar, mas é uma novidade para a nossa segunda temporada e nós estamos destacando que você pode baixar o nosso material complementar através do nosso blog, rkedofiscal.com. Basta que você se torne membro do nosso blog, é totalmente gratuito, tanto material quanto acesso ao nosso blog, tá? Se tornando membro do nosso blog, você, além de receber todo o material que está lá no nosso blog disponível, você também pode baixar todo o acervo da nossa biblioteca do contribuinte. E lá você vai encontrar o e-book relacionado a este primeiro episódio da nossa segunda temporada. E é claro,
Nesse material complementar possui outras informações que nós não abordamos aqui para não ficar muito longo e muito extenso esse episódio, e também algumas importantes informações, como tabelas, como exceções, como informações complementares. Eu finalizo este primeiro episódio aqui da nossa segunda temporada, agradecendo pela tua audiência, por proporcionar essa excelente companhia. E, é claro, por compartilhar com seus amigos esse projeto, porque você também faz parte aqui do nosso podcast. Afinal de contas, esse é o nosso podcast, o podcast do contribuinte. Contribuintes somos todos nós. Nesse ano de 2021, iniciamos falando sobre imposto de renda, recolhimento de pessoa física. Para o segundo episódio, eu já destaco a vocês que está imperdível, tá? Eu te espero no próximo, contando sempre com o seu apoio e com a sua interação nas nossas redes sociais. Até o próximo episódio. Tchau!